Clarice Lispector nasceu na aldeia de Tikheniky, na Ucrânia, no dia 10 de dezembro de 1920. Era filha de pais de um casal de origem judaica que se refugiou no país diante da perseguição aos judeus durante a Guerra Civil Russa. Ao chegarem ao Brasil, fixaram residência em Maceió, Alagoas, onde morava Zaina, irmã de sua mãe. Clarice tinha apenas 2 meses de idade. Por iniciativa do seu pai, todos mudaram o nome. Nascida Aya, e passou a se chamar Clarice. Depois a família mudou-se para a cidade de Recife, onde Clarice passou sua infância no bairro de Boa Vista. Aprendeu a ler e escrever muito nova e logo começou a escrever pequenos contos. Clarice, com 12 anos, mudou-se com a família para o Rio de Janeiro, indo morar no bairro da Tijuca. Clarice ingressou na Faculdade Nacional de Direito, empregou-se como redatora da Agência Nacional, depois passou para o Jornal à Noite. Em 1943, casou-se com um amigo de turma, Mauri Gurgel Valente. Em 1944, formou-se em Direito. E o seu primeiro livro, seu primeiro romance, Perto do Coração Selvagem, que retrata uma visão interiorizada do mundo da adolescente que abriu uma nova tendência na literatura brasileira. Essa obra, Perto do Coração Selvagem, teve calorosa acolhida, e recebeu o prêmio Graça Aranha. Clarice Lispector acompanhou seu marido, diplomata de carreira, em viagens fora do país. Teve 2 filhos e sua viagem foi para Nápoles, na Itália. Com a Europa em guerra, Clarice regressou como voluntária na equipe de assistentes de enfermagem do Hospital da Força Expedicionária Brasileira. Em 1946, morando em Berna, Suíça, publicou O Lustre. Em 1949, publicou A Cidade Sitiada. Nesse mesmo ano, nasceu seu primeiro filho, Pedro. Dedicou-se a escrever contos em 1952, lançou alguns contos. Depois, 6 meses na Inglaterra, 1954, o casal foi para Washington, Estados Unidos, onde nasceu seu segundo filho, Paulo. Nesse mesmo ano, seu livro, Perto do Coração Selvagem, é publicado em francês. Clarice Lispector escreve o seu primeiro livro infantil a pedido do seu filho. E logo começou a trabalhar no jornal Correio da Manhã, assumindo a coluna Correio Feminino. Em 1960, no Diário da Noite, com a coluna Só para Mulheres, e nesse mesmo ano lançou o nosso livro de hoje, que é Laços de Família. A última publicação de Clarice é nada mais, nada menos do que Hora da Estrela. Clarice falece em 1977. Macabeia, uma moça do interior. Clarice, em uma entrevista, disse que precisava colocar o Nordeste para fora. E Macabeia representa essa sua condição. O maior biógrafo da Clarice, sem dúvida, é Benjamin Moser. E Benjamin Moser, ao fazer os estudos de língua portuguesa, segundo ele, eu acho bem interessante colocar isso para vocês, gente. E quero aproveitar esse momento para colocar para vocês o seguinte: se inscreva no canal, curta, porque isso é importante para mim e para você. Porque assim eu poderei colocar mais conteúdos interessantes para nós e para vocês. Então, por favor, se inscreva no canal. Incentive outros também a se inscrever. É tão interessante a gente pensar que é o seguinte: Benjamin Moser hoje é reconhecido como um grande biógrafo. E ele, na verdade, diz que ele passou a estudar língua portuguesa por causa de um grande fracasso que ele teve na vida. Então, as pessoas de grande sucesso, primeiro fracasso, a gente tem visto isso. Então, a gente não pode desanimar, não deve desanimar. Ele disse que quando ele viu que ele fracassou em mandarim, ele resolveu estudar a língua portuguesa. E ao estudar a língua portuguesa, ele se deparou com o livro da Clarice. E ele se apaixona pela Clarice ao primeiro momento que ele começa a leitura. E é tão interessante que dá de acordo com o que a Clarice diz. A Clarice disse que uma vez ela não era muito compreendida
pelas pessoas que eram especialistas. Que uma professora disse, Clarice, eu li e não entendi nada. Mas uma aluna de 17 anos disse, Clarice, eu leio sempre os seus livros e eu me identifico com seus livros. Então a Clarice afirma que ela não era uma escritora, que ela era uma sentidora, que as pessoas cosem para fora e ela cose para dentro. O que significa isso, gente? Que ela é uma escritora intimista, que ela fala do íntimo, que ela escreve sobre o íntimo, que ela trata do psicológico, que ela trata das perguntas abstratas, que a linguagem dela é uma linguagem insólita. Não tem como, né, ler a Clarice e sair ileso da leitura. A leitura da Clarice é sempre impactante. Então, Benjamin Mollman, ele disse, em 1946, a jovem Clarice, escritora brasileira, Clarice Lispector, retornava do Rio de Janeiro para a Itália, onde o seu marido servia como vice-cônsul em Nápoles. E aí, ela, então, passa pelo Egito e depois, mais tarde, ela escreve a respeito dessa experiência do Egito. Então, a Clarice disse que a esfinge, para ela, era indecifrável. E aí o Benjamin, então, eu parafraseando, ele afirma, indecifrável é a Clarice. Então, a Clarice se intitulava como uma pessoa, olha que interessante, ela se intitulava como uma escritora caótica. Então a Clarice fala, olha, na verdade, eu sou uma escritora, e uma das suas entrevistas ela fala que ela era uma escritora caótica, intensa, inteiramente fora da realidade da vida. Então, Clarice nasceu para curar a sua mãe. E como isso não vai acontecer, a Clarice afirma que ela era uma escritora falhada, porque ela tinha essa dor, porque não aconteceu essa cura, que era, né, que todas as pessoas acreditavam nisso, uma aldeia pequena, e acreditava que uma gravidez já significava uma cura. Então, ela fala que escrever para adulto significa expor o secreto de mim mesma. É triste e solitário. Ela fala que o adulto é triste e solitário. Então, escrever para o adulto é simplesmente deixar à tona o secreto dela, o secreto de mim mesma. Então, veja bem, o que é o livro Laços de Família? Falando agora a respeito do livro, fiquem atentos, é um livro de contos. Quando nós falamos sobre contos, trata-se do gênero narrativo. Sendo do gênero narrativo, nós estamos falando de narrativas curtas, diversas narrativas curtas. Cada narrativa tem o seu início, meio e fim. O título desse livro é o título de uma das narrativas que acontece nesse livro. Então, quando a gente diz laços de família, o que significa isso? O que traz à tona esse título? Trata-se de processos de aprisionamento dos indivíduos através de laços de família. Então, nós estamos falando desses processos de aprisionamento em laços de família. Quais são os temas comuns em todos esses contos? Nós temos como abordagem o cotidiano, o encarcerador, esse cotidiano encarcerador, esse cotidiano que a aprisiona. Nós temos um psicologismo intenso. Nós temos os laços familiares que às vezes são tão frágeis. Nós temos também essas relações por interesse. Nós temos uma visão de desencantamento, que muitas vezes, igual o conto Aniversário, aquela mãe, aquela senhora idosa, quando chega os familiares, a posição de cada familiar dá uma impressão assim de que cada um é tão frio em relação a ela,
Quer dizer, até o ano que vem, quando o filho reforça isso o tempo inteiro, até o ano que vem, quer dizer que o encontro só acontece uma vez ao ano e parece que é tão pesado esse encontro, mesmo sendo só uma vez ao ano, parece que é tão pesado ter essa obrigação, parece que é um encontro, a comemoração do aniversário, parece que é assim, forçado essa comemoração desse aniversário. Então, essa visão desencantada, né, em relação ao comportamento deles, a descrença, os relacionamentos por conveniência, a fragilidade desses relacionamentos, né, essa conveniência da classe média carioca, mas, sem dúvida, o apelo é o apelo intimista. É isso que a gente percebe nesse livro. Trata-se desse apelo intimista. A abertura do livro, nós temos um comentário interessantíssimo, que tem como título Artes de Fiandeira, nessa edição da professora, é claro, né? Que Artes de Fiandeira, nós temos um comentário crítico, que vai falar a respeito da linguagem, que vai comentar a respeito dos contos, por Roberto Correia dos Santos, professor de teoria literária da UFRJ. E aqui ele comenta, por exemplo, que os contos dialogam, que apesar de serem narrativas curtas, independentes, mas há um diálogo entre os contos, como o conto O Amor, A Imitação da Rosa, O Búfalo. Também as personagens femininas adultas. Em diversos contos nós temos personagens femininas. Nós temos personagens femininas adultas que são construtoras de suas narrativas, que são produzidas por suas linguagens, pelo equilíbrio de seus hábitos imagísticos e verbais, situadas no espaço entre o nada a fazer e o tudo a fazer. São todas elas que procuram e se deparam com o par, com o assemelhavam em O Amor, né? O Cego, em Imitação da Rosa, As Rosas, em O Búfalo. As três descobrem-se em órbita com a natureza, o jardim botânico, a flor no vaso, o zoológico, o irracional, as suas terríveis verdades. Nos três contos, a violência da vida, quando independente de um controle, quando desprotegida da rotina doméstica. E daí a professora também gostaria de comentar algo. Quando a personagem sai dessa rotina, algo que impressiona muito. A Clarice muitas vezes vai ao profundo, mas ela parte de uma rotina, de um prosaico. E aí acontece um fato que quebra essa rotina e que aí a gente parte para um momento epifânico, que é essa tomada de consciência de quem eu sou, o que eu estou fazendo, que rotina é essa. Algo acontece que causa essa tomada de consciência, que nós chamamos de epifania. Em diversos contos aqui acontece esse momento epifânico. Então, assim, essa tomada de consciência muitas vezes leva a personagem a uma mudança, mas outras vezes não, porque a quebra de paradigma é algo complexo. Então, epifania é uma tomada de consciência, mas ela emerge a personagem feminina. A mulher, a gente tem que lembrar que são mulheres dos anos 60, dos anos 70, e que muitas cuidam da família, da casa, e que emergem nessa rotina comum e que de repente elas descobrem um mundo além dessa rotina. Então, nós vamos perceber que algumas começam a se questionar, começam a observar o mundo ao seu redor. E daí o que acontece? A violência da vida, quando independente de um controle. Nos três, o estado solitário, a desobrigação, por exemplo, no conto O Amor, a perigosa hora da tarde, né? E começam a observar essas questões como o crime do professor de matemática, que de repente ele começa a se preocupar com o outro porque ele não cuidou bem, né, do seu animal.
E aí, ele agora resolve cuidar do outro animal. Então, laços de família, assim, né, gente, parece com as mãos treinadas para receber e doar, a força concentrada de cada uma. Uma vez rir faz parte de lá estar o humor fino, o paradoxo, a perplexidade, para além de quem olha, o poder dos atos neles mesmos, como se os próprios acontecimentos pulsassem. Então, nós vamos começar, por exemplo, com o primeiro conto, Devaneio e Embriaguez de uma Rapariga. O nome Rapariga é porque se trata de um conto em que a Clarice faz uma experiência muito incrível, que não era próprio da Clarice, apesar que a gente enquadra a Clarice na terceira geração modernista, nos livros didáticos, mas a Clarice vai além disso. A Clarice é muito mais do que uma terceira geração modernista. A Clarice vai além, mas na visão didática, ela é essa autora que representa a pós-modernidade. É uma autora que traz essa representação da pós-modernidade, que desconstrói. É uma autora que trata de personagens femininas fortíssimas. Então, ela vem com uma experiência linguística interessante, que coloca essa personagem com essa experiência ali, né, da língua luso, do português de Portugal, e por isso Devaneio e Embriaguez de uma Rapariga, que é uma mulher que cuida do marido, que cuida de 2 filhos e que de repente ela se encontra quitéria, portuguesa, casada. Os filhos estão com uma outra pessoa, ela se tranca em um quarto, começa a refletir sobre a sua vida e aí ela não faz o que era costume de fazer, a comida, a sua rotina. E ali ela se depara com esses questionamentos. O conto começa da seguinte forma: pelo quarto parecia-lhe estarem a se cruzar elétricos e estremecer-lhe a imagem refletida. Estava a se penetrar vagarosamente diante da penteadeira de 3 espelhos. Os braços brancos e fortes, arrepiava-se a frescosita da tarde. Os olhos não se abandonavam. Os espelhos vibravam, ora escuros, ora luminosos. Cá fora, de uma janela mais alta, caiu à rua uma cousa pesada e fofa. Se os miúdos e o marido estivessem à casa, já lhe viriam a ideia que seria descuido deles. Os olhos não se despregavam da imagem. O pente trabalhava meditativo, o roupão aberto deixava aparecerem nos espelhos os seios entrecortados de várias raparigas. Então ela, diante do espelho da penteadeira, ela começa a sua reflexão. À noite, gritou o jornaleiro, ao vento brando da rua do Riachuelo, e algumas coisas arrepiou-se. Presagiada, jogou o pente à penteadeira, cantou absorta. Quem viu o par Dalzito passou pela janela, voou para além do minho, mas colérica fechou dura como um leque. Deitou-se, abandonava-se impaciente com o jornal a farfalhar-lhe no quarto. Pegou o lenço, aspirava-o, comprimir o bordado áspero com o dedo avermelhados. Punha-se de novo a abanar-se. E então, o marido, quando chega, né, ele vai pensar o quê? Ora, o que tens? Perguntou-lhe o homem atônito. A ensaiar imediatamente carinho mais eficaz. O que tens? Então, ele né, apareceu a pensar melhor. E daí, o que vai acontecer? Eles recebem um convite.
à noite, sábado à noite, foram à tasca da Praça Tiradentes a atenderem ao convite de um negociante tão próspero, ela com um vestido novo, que não era, né, que se não era cheio de enfeites, era de bom pano superior, desses que ele iam durar pela vida afora. E aí ela tem outra experiência. A primeira experiência, ela quebra a rotina, ela se olha no espelho, ela começa a questionar toda aquela condição dela, da rotina dela, a Maria Quitéria, o homem, né? E a que quarto suculento ela se abanava, né, no Brasil, o sol preso, a rua do Riachuelo, ela ali sozinha, né? E já que os filhos estavam na quita das titias, aproveitou para amanhecer esquisita, túrbida e leve na cama. Um desses caprichos, sabe lá. O marido apareceu-lhe já trajado e ela nem sabia que o homem fizera para o seu pequeno almoço. Porque naquele dia ela não trabalhou a sua rotina, ela quebrou a rotina. E aí ela teve tempo, né, de o que, gente? De questionar, né, de refletir. Assim deixou a pensar o que, ora, lá sabia, assim deixou-se ficar. No momento para o outro, com raiva, estava de pé, mas nas fraquezas do primeiro instante, parecia doída e delicada no quarto que rodava, até ela conseguir, apalpadelas, deitar-se de novo à cama, surpreendida de que talvez fosse verdade. Ó mulher, vê lá se me vais mesmo adoecer, disse desconfiada. Levou a mão à testa para ver se tinha vindo febres. Nessa noite até dormi, fantasticou, por quantos minutos? Até que tombou adormecidona, a ressonar com o marido. Então, na verdade, a Clarice trabalha uma linguagem muito intimista, né? Parecia que doía, esse doía do refletir o cotidiano, né? E esse intimismo, né, que dói, que sente dor física. E aí no sábado ela vem com uma nova experiência, porque ela vê mulheres bem vestidas, uma mulher com um chapéu muito bonito. E aí de repente ela questiona o marido e aquele comerciante. Ela compara o marido com o comerciante. Ela estabelece um paralelo e ela bebe. E é por isso, e aqui a gente vê um paralelo com o título do conto. E quando eu estava embriagada, como num ajantarado farto de domingo, tudo que pela própria natureza separado um do outro, cheiro de azeite de um lado, o homem do outro, terrina de um lado, criado da mesa do outro, unia-se esquisitamente pela própria natureza. E tudo não passava de uma sem vergonhice, só de uma maratonagem. Então ali ela já começa a estabelecer, né? Ouvia intriga e deslumbrada, o que ela mesma estava a responder. O que dissesse nesse estado valeria para o futuro. Em agúrio já agora, ela já não era lagosta, era duro signo, escorpião, pois que nascera em novembro, um holofote enquanto se dorme, que percorre a madrugada, tal era a sua embriaguez, enquanto lenta pelas alturas. E aí ela afirma que entende de artes plásticas, ela vê um quadro, né? E ela diz, né, que ela entende de artes plásticas e tudo que ela vê ali era bonito, né, gente? E daí, o que acaba acontecendo? Né? Ela, depois dessas experiências todas, ela acaba voltando àquela mesma rotina, a deslizar, alta a lua. Então, grosseira, explodiu-lhe um súbito amor. Cadela disse a rir.
e simplesmente esse é o final do conto. Era a tristeza. Quando o amigo do marido a viu tão bonita e gorda, ficou logo com respeito por ela. E quando ela ficava a se envergonhar, não sabia onde havia a filtrar os olhos. Ai, que tristeza! Que é que se há de fazer? Sentada no bordo da cama, a pestanejar, resignada, que bem que se via a lua nessas noites de verão. Inclinou-se um pouquito, desinteressada, resignada, a lua, que bem que se via a lua alta e amarela, a deslizar pelo céu, a coitadita, a deslizar, alta, né? E aí ela ri, né? Porque a embriaguez em frente ao espelho, a apropriação, né, da sintaxe lusitana e a luta interior, o que a gente pode... A leitura que nós devemos fazer aqui é justamente essa luta interior do ser humano. Racionalizar a existência, né, no intimismo, né, no introspectismo. Então nós vemos aqui o introspectivo, o intimismo e o racionalismo. Então, essa embriaguez, né, dessa personagem e essa experiência com o português lusitano, que é muito interessante. Agora, o segundo conto é um dos contos extremamente conhecidos da Clarice. Em uma entrevista da Clarice também, a Clarice disse que esse livro teve inúmeras edições. E teve um momento que ela falou que já estava até cansada desse livro, porque essa edição da professora é a 21ª. Imagina quantas edições nós temos desse livro. O conto O Amor é um conto belíssimo. Aqui também do conto anterior também, nós vimos momentos epifânicos, né? No momento que ela resolve escapar ao cotidiano dela, o cotidiano comum, ela deixa as práticas domésticas e ela se dá, como diz, o direito de naquele dia descansar, de naquele dia refletir sobre a sua condição. E no seu passeio, ela vê outra realidade, ela vê a realidade de outras mulheres, o vestir de outras mulheres, o restaurante, a comida, a bebida, a embriaguez com aquela nova realidade. Agora, o conto O Amor, nós também temos uma rotina. E a questão mais interessante dessa rotina, esse conto ele é magnífico, esse conto, no meu ponto de vista, né? A Clarice não precisa de elogios, a Clarice é por si só. Mas, né, esse conto, ele começa da seguinte forma, um pouco cansada com as compras, deformando o novo saco de tricô, Ana subiu no bonde, depositou o volume no colo e o bonde começou a andar. Recostou-se então no banco, procurando conforto, num suspiro de meia satisfação. Os filhos de Ana eram bons, uma coisa verdadeira e sumarenta. Cresciam, tomavam banho, exigiam para si malcriados estantes cada vez mais complexos. A cozinha era, enfim, espaçosa. O fogão enguiçado dava estouros. O calor era forte no apartamento que estavam aos poucos pagando. Mas o vento batendo nas cortinas ela mesma cortara, lembrava-lhe que se quisesse podia parar e enxugar a testa, olhando o calmo horizonte como um lavrador. Ela plantara as sementes que tinha na mão, não outras, mas essas apenas, e cresciam árvores, cresciam sua rápida conversa com o cobrador de luz. O que Ana aprendeu? Que é impressionante. Ana aprendeu que sem felicidade também se vive. E Ana vivia com as suas mãos pequenas, cuidando de tudo como se cuida de árvores. E um ponto que eu acho muito forte e muito impactante é que nas horas mortas do dia, ou seja, naquelas horas que eram horas perigosas, que Ana poderia simplesmente ser impactada, parar para refletir sobre a sua rotina. Entendido que a professora falou no início,
Estou falando com você. Lembra, eu tenho uma rotina, eu tenho um dia a dia comum e de repente eu me deparo com aquele momento que não tem como eu escapar. Eu vou refletir sobre a minha rotina, eu vou refletir sobre a minha condição de mulher, sobre a minha condição da minha vida. E aí nessas horas ela não quer, né, o que ela chama de perigo. Ela então saía para fazer compras. Quando não tinha mais ninguém que precisasse dela, ela saía para fazer compras. Mas o que ela chama de perigo agora vai acontecer. O que acontece? Nas horas mortas do dia, ela saía para fazer compra. E aí, ainda, né, o que havia de mais que fizesse Ana se aprumar em desconfiança. Alguma coisa intranquila poderia acontecer. Ana ainda teve tempo de pensar por um segundo que, olha só, gente, Ana sai para fazer compra e aí no bonde, com aquele saco, né, com aquela sacola feita de tricô, ela simplesmente estava com ovos ali, a rede de tricô era áspera entre os dentes, entre os dedos, não íntima como quando a tricotara. Então ela fez as cortinas, ela fez a sacola. Então, ela era uma pessoa dedicada, né, gente? E aí, o que acontece? O que havia mais que Ana se aprumar em desconfiança? Alguma coisa intranquila estava sucedendo. Então, ela viu um cego que mascava chicles. Um homem cego mascava chicles. Ana ainda teve tempo de pensar por um segundo que os irmãos viriam jantar. O coração batia violento, espaçado, inclinada, olhava o cego profundamente, como se olha o que não nos vê. Que profundo que é isso. Então ela pode olhar profundamente, por quê? Porque ela olha aquilo que não nos vê. Ele mastigava goma na escuridão, sem sofrimento. Com os olhos abertos, o movimento da mastigação fazia-o parecer sorrir e de repente deixar de sorrir, sorrir e deixar de sorrir. Olha o movimento e o movimento do chiclete, sorrir e deixar de sorrir. Sorrir e deixar de sorrir. E o que acontece? A freada, né? E ela que não aparecia para ninguém, acontece um grito e as pessoas olham para ela. Porque ela não chamava atenção, ela servia a todos e de repente ela chama atenção. Incapaz de mover para apanhar suas compras, porque acontece, Ana deu um grito, o condutor deu ordem de parada antes de saber o que se tratava. O bonde estacou os passageiros olhando assustados, incapaz de se mover para apanhar as compras. Ana se aprumava pálida, uma expressão de rosto há muito não usada. Ressurgia ali, com dificuldade ainda incerta e incompreensível. O moleque dos jornais ria, entregando o volume, mas os ovos se havia quebrado no embrulho do jornal. Gemas amarelas, viscosas, pingavam. O cego interrompera. A mastigação avançava as mãos, inseguras, tentando inutilmente pegar o que acontecia. Não era pegar os ovos, não era pegar as compras, era pegar o que acontecia. É o que a gente chama de linguagem insólita. E aí o sorriso dos passageiros, o sinal do condutor, a rede de tricô era áspera. O que chamava de crise viera então, quebrou a rotina. Algo aconteceu. Ela descobre que ainda dá tempo de ter prazer na vida. Então o que ela chama de crise acontece agora, porque ela descobre que quebrar a rotina, que o que ela chama de prazer na vida ainda dá tempo de acontecer. E aí o que ocorre? Ela desce em um ponto que não era costume dela descer. A Clarice faz muito isso, ela leva as personagens para o Jardim Botânico. Ela desce no Jardim Botânico e quando ela chega no Jardim Botânico, as árvores estavam carregadas. O mundo era tão rico, então o mundo era muito mais rico do que aquela rotina dela.
que apodrecia. Olha essa linguagem, gente. As árvores estavam carregadas. O mundo era tão rico que apodrecia. Ana pensou que havia crianças e homens grandes com fome. A náusea subia-lhe a garganta como se ela estivesse grávida e abandonada. A moral do jardim era outra, do jardim botânico. Agora que o cego a guiara até ele, estremecia nos primeiros passos de um mundo faiscante, sombrio, onde vitórias régias boiavam monstruosas. As pequenas flores espalhadas na relva não lhe pareciam amarelas ou rosadas, mas cor de mau ouro e escarlates. A decomposição era profunda, perfumada. Olha que linguagem profunda e perfumada. Mas todas as pesadas coisas ela via com a cabeça rodeada por um enxame de insetos, enviados pela vida mais fina do mundo. A brisa se insinuava entre as flores. Ana mais adivinhava que sentia o seu cheiro adocicado. O jardim era tão bonito que ela teve medo do inferno. É um intertexto com a Bíblia. Que coisa linda, gente. Que maravilha. O jardim botânico era tão lindo que ela teve medo do inferno. Porque aqui ela faz um intertexto com o jardim do Éden. Que coisa profunda. Inteiramente introspectiva. Né? Olha que linguagem magnífica. E quase noite agora, tudo parecia cheio. Ela quebrou a rotina. Ela escapa ao horário. O que ela chama de crise, ela entrou em crise, gente. Lembra muito também o Fernando Pessoa, né? Quando ele fala assim também, por que você quer coisas complexas, né? Por que você não quer simplesmente entrar na tabacaria, né? E pedir um chocolate, pedir algo comum? Por que você também entra em crise? Para que entrar em crise? É melhor viver uma rotina, algo comum. Para que entrar em crise? E ela sai da rotina e entra em crise. Né? A coisa mais complexa é entrar em crise. Mas quando se lembrou das crianças, diante das quais se tornara culpada, ergueu-se como uma exclamação de dor. Agarrou o embrulho, avançou pelo atalho obscuro que atingia a alameda, quase corria e viu o jardim em torno de si. Eu fico imaginando essa cena, ela quase correndo e o jardim em torno da personagem. Ana correndo e o jardim em torno dela. Enquanto não chegou à porta do edifício, parecia à beira de um desastre. Porque quebrar paradigmas é estar à beira de um desastre. Porque não é fácil. Correu e o que sucedia? Pergunta retórica. Abriu a porta da casa. A sala era grande, quadrada, maçaneta. O menino que se aproximou correndo era um ser de pernas compridas, o rosto igual ao seu, o filho, né, parecido com ela, o rosto igual ao seu, que corria e a abraçava. Apertou-o com força, com espanto, protegia-se trêmula, porque a vida era periclitante. Ela amava o mundo, amava o que fora criado, amava com nojo, do mesmo modo que sempre fora fascinada pelas outras, com aquele vago sentimento de asco. E o jardim botânico, hein, gente? E o que aconteceu no jardim botânico? A vida horrível, disse-lhe baixo faminta. Então agora, afastou, olhou aquele rosto, seu coração crispou-se. Não deixe mamãe te esquecer. Acho essa frase. Porque se ele deixar a mamãe esquecê-lo, ela vai mudar. Ela vai quebrar paradigma. Então ela abraça o filho e fala para ele, não deixa a mamãe te esquecer. Porque ele é o elo que a segura naquela rotina. Então, quando ela o abraça, ela fala, não deixa a mamãe te esquecer. É lindo isso, né? Sentia as costelas delicadas da criança entre os braços, ouvia o seu choro assustado. Mamãe chamou o menino, afastou-o, olhou aquele rosto, e seu coração crispou. O sangue subiu-lhe ao rosto, esquentando-o. E aí ela vai fazer o jantar
e já não sabia se estava do lado do cego ou do lado das espessas plantas. E aí vem o pessoal, janta, as crianças estão brincando no tapete e ela fica à janela devaneando. Depois que todos foram embora, ela continua à janela. E aconteceu a epifania, aconteceu aquele momento. E depois que, quando todos foram embora, as crianças já estavam deitadas, ela era uma mulher bruta que olhava pela janela. A cidade estava adormecida e quente. O que o cego desencadeara não caberia nos seus dias? Olha que pergunta forte. O que o cego desencadeara caberia nos seus dias naquela rotina? Quantos anos levaria até envelhecer de novo? Para acontecer algo diferente. Qualquer movimento seu e pisaria numa das crianças. E aí o que acontece? Ela continuou sem forças nos seus braços. Hoje, de tarde, alguma coisa tranquila se rebentara na casa toda e havia um tom humorístico e triste. Acabara-se a vertigem de bondade e se atravessara o amor e o seu inferno. Penteava-se agora diante do espelho por um instante, sem nenhum mundo no coração, antes de se deitar, como se apaga uma vela, porque a epifania é um momento de iluminação. E o marido, como se apagasse uma vela, né? Como naquele momento, né? O que o marido faz? O marido a convida, né? Ele derruba algo lá na cozinha e ele se assustou com o medo da mulher e de repente riu, entendendo. Não foi nada disso, sou um desajeitado. Ele parecia cansado, com olheiras, mas diante do estranho rosto de Ana, espiou-a com maior atenção. Depois atraiu-a a si em rápido afago. Não quero que lhe aconteça nada nunca, disse ela. Deixe que pelo menos me aconteça o fogão dar um estouro, respondeu ele sorrindo. Ela continuou sem forças nos seus braços. Hoje de tarde alguma coisa tranquila se rebentara. E na casa toda havia um tom humorístico e triste. É hora de dormir, disse ele. É tarde. No gesto que não era seu. Quer dizer, ele nunca teve aquele gesto, mas que pareceu natural, segurou a mão da mulher, levando-a consigo, sem olhar para trás, afastando-a do perigo de viver. Ele entendeu que alguma coisa diferente tinha acontecido e se atravessara o amor e o seu inferno. Olha, penteava-se agora diante do espelho, por um instante, sem nenhum mundo no coração. Antes de se deitar, como se apaga uma vela, soprou a pequena flama do dia. Então, com esse gesto, o marido apagou aquela flama do dia. Aquilo que ele é chamado de perigo. E agora, qual seria o momento que iria envelhecer? O próximo conto é o conto Uma Galinha. Era uma galinha de domingo, aquela galinha que se compra para se fazer ao domingo, ainda viva, porque não passava de 9 horas da manhã, parecia calma. Desde sábado, encolhera-se num canto da cozinha. A gente vê aqui a rotina, mas a galinha aqui ela ganha uma dimensão humanizada. E como ela ganha essa dimensão humanizada, e a criança vai pedir à mãe para não matar a galinha, e justamente porque a galinha, por causa da afobação, de correndo pela casa e tudo mais, o que acaba acontecendo? A galinha põe um ovo. E aí a criança, né, não mate a galinha, ela pôs um ovo, ela quer o nosso bem. Todos correram de novo à cozinha e rodearam o mundo a jovem parturiente e esquentando, né, o seu filho. Mas o que acaba acontecendo?
a temática importante é essa, né? É essa questão da sobrevivência, né? E aí o que ocorre? Mais uma vez ou outra, sempre raramente, lembrava de novo a galinha que se recortara contra o ar à beira do telhado, preste a anunciar, né, gente, essa coisa da sobrevivência, mas acabou acontecendo o quê? Até que um dia mataram-na, comeram-na e se passaram os anos. Então, a temática mais interessante é essa coisificação. Agora, um dos contos muito fortes também é o conto A Imitação da Rosa. A gente percebe que nós temos aqui uma temática que retrata as duas faces. A face do real e da perfeição, né? A face da doença e da sanidade. A rosa, como eu havia comentado no início, que vem na introdução, a rosa como a representação da beleza e a representação dessa perfeição. E o conto já começa com uma reflexão que antes que Armando voltasse do trabalho, a casa deveria estar arrumada e ela própria já no vestido marrom, para que pudesse atender ao marido enquanto ele se vestia, e então seria uma calma de braço, então seguiriam em calma de braço dado, como antigamente. Há quanto tempo não fazia isso? E aí eles tinham combinado um jantar com Carlota e João. E toda a reflexão de Laura incide em que? Na questão dela estar doente, ter ganhado alta, voltar para casa. Ela fala inclusive em tomar o leite entre as refeições, porque o médico disse que o leite ajuda a tomar o leite entre as refeições em relação a ficar mais calma. E aí ela arruma, né? Interrompendo a arrumação da penteadeira, Laura olha-se ao espelho, ela mesma há quanto tempo seu rosto tinha uma graça doméstica, os cabelos e pálida, com seu gosto minucioso pelo método, o mesmo que fazia quando a aluna a copiar letra perfeita, os pontos da aula sem compreendê-los. E aqui ela, olha só, ela coloca uma enumeração das ações, como por exemplo, primeiro, calmamente a vestir-se. Segundo, esperar Armando já pronta. Terceiro, o que era? Pois era isso mesmo que faria. E poria o vestido marrom, com gola de renda creme, com seu banho tomado, já no tempo do sacré, ela fora arrumada, limpa, com o gosto pela higiene, e fala da presença dela na casa, o quanto que isso trouxe diferença, a arrumação dela. E fala da questão do não ter filhos, e fala da questão dela estar fora da casa. Ela lembra a fala do médico, tome leite entre as refeições, nunca fique com o estômago vazio, porque isso dá ansiedade, não é? Então, mas aí, o que acontece? Ela retornar, enfim, da perfeição do planeta Marte. E aí, ela faz um intertexto com a Bíblia também, falando da imitação de Cristo, né? Ela fala de Cristo, Deus a perdoasse, ela sentiria com quem imitasse Cristo, né? E aí, o que ocorre? Uma das questões que eu acho mais interessante desse conto é justamente a metáfora que se utiliza, porque o conto inteiro é ela pensando nesse jantar, é ela pensando no encontro com a Carlota, é ela em toda essa preparação, é a chegada dela à sua casa, é toda essa condição dela. E aí ela pede a pessoa que está junto com ela, que trabalha junto com ela, para pegar as rosas e levar para a casa da Carlota, porque ela fala que seria um ato de educação, né? Então, que as rosas eram rosas belíssimas. E aí ela fica pensando, né, na beleza dessas rosas e o quanto que essas rosas são bonitas,
Só que daí ela vai criando essa expectativa e pensando, né, na Maria levar essas rosas lá. E aí quando o marido chega, gente, a Clarice, né, usa uma metáfora tão interessante, mas tão interessante, porque olha só, quando ela olha as rosas, né? Então, quando a professora falou no início da beleza, da arte, da perfeição, da sanidade, não sanidade, né? Um segundo depois, muito suave ainda, o pensamento ficou levemente mais intenso, quase tentador. Não dê, elas são suas. Laura espantou-se um pouco, porque as coisas nunca eram dela. Mas essas rosas eram rosadas, pequenas, perfeitas. Olhou-as com incredulidade. Eram lindas, eram suas. Se conseguisse pensar mais adiante, pensaria, suas como nada até agora tinha sido. Porque mesmo podia ficar com elas, pois já passara aquele primeiro desconforto que fizera, como vagamente ela tivesse evitado olhar demais as rosas. Por que dá-las então? Lindas? E dá-las? Porque quando você descobre uma coisa boa, então você vai e dá? Olha as perguntas retóricas, gente. Olha que interessante. Insinuava ela, persuasiva, sem encontrar outro argumento, além do mesmo, que repetido, o prazer de tê-las enquanto estavam vivas. O prazer de tê-las não significava grande risco? Enganou-se ela, pois quisesse ou não quisesse, em breve seria forçada a se privar delas. Nunca mais então pensaria nelas, pois elas teriam morrido. Mas, com as rosas desembrulhadas na mão, ela esperava, não as empunha no jarro, não chamava Maria. Ela sabia por quê. Porque devia dá-las, ela queria, por quê? Maria, resolvi eu mesma, levo as rosas quando for jantar, é claro. Mas não as levaria, e Maria nunca precisava saber. E antes de mudar de roupa, ela se sentaria no sofá por um instante, só por um instante, para olhar as rosas. E aí, gente, quando o marido chega, né? Ela olhando as rosas lindas, que seria dela, né? Pela primeira vez, aí a gente tem uma metáfora incrível, né? Que é essa linguagem insólita. É um negócio sensacional, impactante. Mas de súbito, a tensão caiu, seus ombros se abaixaram, os traços do rosto cederam e uma grande pesadez relaxou. Ele a olhou envelhecido, curioso. Ela estava sentada com seu vestidinho de casa. Então quer dizer que ela não colocou o vestido marrom com as rendas, né? Ele sabia que ela fizera o possível para não se tornar luminosa e inalcançável. Com timidez e respeito, ele a olhava. Envelhecido, cansado, curioso, mas não tinha uma palavra sequer a dizer. Da porta aberta via sua mulher, que estava sentada no sofá, sem apoiar as costas, de novo alerta e tranquila, como um trem que já partira. Então, olha o olhar dela, né? Olha a solidão, porque ela fala que não pôde impedir que a altivez de uma solidão que já quase perfeita, não podia impedir, né, essa solidão. Foi por causa da rosa, disse, né, ela. E na verdade, ela desabrochara em si por causa justamente dessa rosa. E o marido chega, ela está, né, nessa alerta de novo e ao mesmo tempo tranquila, como um trem que já partira. E não está pronta para sair, né, porque é como se ela já tivesse partido. Então, é um conto também
né? Maravilhoso esse conto, a imitação da rosa, todo esse questionamento da gente possuir e aquilo que a gente possui de bom, por que a gente tem que doar, por que a gente tem que passar para frente. E aí a gente tem mais 2 contos que são maravilhosos e que a professora gostaria de comentar com vocês. E eu quero comentar agora, porque os outros contos nós vamos passar por eles sim, é claro, mas a professora gostaria de comentar o conto O Búfalo, que era primavera e até o leão lambeu a testa, a glâmbra da leoa. Os 2 animais louros, a mulher desviou os olhos da jaula, onde só o cheiro quente lembrava a carnificina que ela viera buscar. Então nós temos uma mulher no zoológico que ela vai buscar a carnificina, que ela quer aprender a odiar. Esse conto é sensacional por isso, porque o conto chama O Búfalo. E nós temos uma mulher que ela vai, olha, mas era primavera, né? Então veja bem, mas a girafa era uma virgem de tranças recém-cortadas, com a tola inocência de que é grande e leve e sem culpa. A mulher de casaco marrom desviou os olhos doente. Então nós temos uma mulher doente. Mas qual é a doença dela? Sem conseguir encontrar dentro de si o ponto pior de sua doença, vejam isso, gente. Qual é o ponto pior de sua doença? O ponto de ódio que ela fora ao jardim zoológico para adoecer. Ela foi ao jardim zoológico porque ela queria adoecer. Ela foi ao jardim zoológico, né? Não diante daquela carne que se distraíra em altura, né? Mas ela, na verdade, procurou nos outros animais, tentava aprender com eles a odiar. Ela vai buscar isso no jardim zoológico. O hipopótamo úmido, o rolo roliço de carne redonda, muda, esperando outra carne roliça e muda. Não, pois não havia amor, humildade em se manter apenas carne, tal doce martírio. E não era saber pensar, mas era primavera. Que legal, né? Começa com primavera e repete aqui. Mas era primavera. Se era primavera, gente, todos os animais estão felizes ali. Mas ela queria o quê? Ela queria aprender a odiar, né? Então veja bem, no bolso do casaco, ela mataria aqueles macacos em levitação pela jaula. Macacos felizes como ervas, macacos que se entrepulando, suaves, a macaca com um olhar resignado de amor, a outra macaca dando de mamar. Ela os mataria com 15 secas balas. Os dentes da mulher se apertariam até o maxilar doer. A nudez dos macacos. Essa coisa da Clarice, né, de ódio e amor, de vida e morte, é muito presente na obra da Clarice. Olhou segurando as grades, uns braços desencarnados, abertos em crucifixo, o peito pelado exposto sem orgulho. Mas não era no peito que ela mataria, era entre os olhos do macaco que ela deveria, entre aqueles olhos que olhavam. Olhar em frente, oh não, não era isso, pensou. Eu te odeio, disse ela para um homem, cujo único crime desse homem, sabe qual era? O de não amá-lo. Então, como esse homem não a amava, ela então queria aprender a odiar. E como fazer? Cavar na terra até encontrar água negra. Como abrir a passagem na terra dura e chegar ao jamais a si mesma. Andou pelo jardim zoológico, né, gente? Mas era primavera. Como assim? Andou pelo todo o jardim zoológico, mas era primavera. E ela queria odiar só porque esse homem não a amou. E ela queria aprender a odiar. A mulher não experimentou o camelo. Aproximou das barras do cercado. Mas tudo que ela vê, gente, pálida ali, tudo que ela encontra naquele lugar, né? Na primavera, né? E aí, até que no silêncio cercado daqueles passos, né? Ela apanhou uma pedra no chão, jogou para dentro do cercado.
A imobilidade do dorso mais negra ainda se aquietou. A pedra rolou inútil. Ela estava diante do búfalo de costas. Ah, disse, mas dessa vez, porque dentro dela escorria, enfim, um primeiro fio de sangue negro. O primeiro instante foi de dor, como se para que escorresse este sangue se tivesse contraído o mundo. Ficou parada, ouvindo pingar, como uma grota, aquele primeiro óleo amargo, a fêmea desprezada, porque ela foi desprezada. Ela vai nos lugares, só vê casal. Então, assim, tudo que ela vê é o amor. E ela foi desprezada, então ela quer encontrar o ódio. Mas ela amou primeiro, né, gente? Então aí, mas uma coisa incompreensível e quente, enfim, incompreensível acontecia. Uma coisa como uma alegria sentida na boca. Então o búfalo voltou-se para ela. O búfalo voltou-se e imobilizou-se à distância e encarou-a. Os olhos do búfalo, os olhos olharam seus olhos, e uma palidez tão profunda foi trocada que a mulher se entorpeceu dormente, de pé, em sono profundo. Os olhos pequenos e vermelhos a olhavam, os olhos de búfalo. A mulher tonteou, surpreendida, lentamente maneava a cabeça, o búfalo calmo, com ódio, com que o búfalo tranquilo de ódio a olhava, quase inocentada, maneando uma cabeça incrédula, a boca entreaberta, inocente, curiosa, cada vez mais profundo dentro daqueles olhos, presa, como se sua mão se tivesse grudado para sempre o punhal, que ela mesma cravara, presa, enquanto escorregava, enfeitiçada ao longo das grades, em tão lenta vertigem que antes do corpo baquear macio, a mulher viu o céu inteiro e um búfalo, né? Porque o búfalo a viu como presa. Então, ali o que ela viu o ódio no olho, né, do búfalo. Então, é outro conto extremamente forte da Clarice, quer dizer, uma fêmea abandonada, né? Ela quer ver o ódio, ela quer aprender o ódio. E feliz aniversário, fala das aparências nas reuniões, né, familiares. Um conto também incrível. Por quê? Porque a família foi pouco a pouco chegando. A filha mais velha que prepara a mãe para o aniversário de 89 anos prende o fecho do vestido de maneira inadequada, inclusive. Vim para não deixar de vir, disse ela, a Zilda. A Zilda, a filha com quem a aniversariante morava, dispõe as cadeiras, a nora de olaria, depois de cumprimentar, com cara fechada, aos da casa, né? Aboletou-se numa das cadeiras, emudeceu a boca, em bico, mantendo a posição, ultrajada. E aí vem os parabéns, 89 anos, sim, senhor, disse José, o filho mais velho. Agora, né, que Jonga tinha morrido, 89 anos, sim, senhora, disse, esfregando as mãos, né, de admiração pública, né. A velha não se manifestava e eles com aqueles comentários mais assim inadequados. O ponche foi servido, Zilda suava, nenhuma cunhada a ajudou, propriamente dito, né? E dava aqueles, né, cheiro de piquenique, a cabeceira da mesa, já suja, os corpos maculados, só o bolo inteiro. Ela era a mãe, aniversariante, piscou os olhos e quanto a mesa já estava imunda, as mães enervadas com o barulho dos filhos, que vai as crianças, os netos, né? E então José, o líder, cantou com muita força, entusiasmando, com um olhar autoritário, os mais, né? Surpreendido, vamos todos de uma vez, todos. E aí, o que acontece? Happy birthday. Ela toma um pouquinho de vinho, e aí, do nada, gente, de repente, ela simplesmente, né, o José fica, hoje é dia da mamãe, hoje é dia da mamãe.
E ela fica indignada com tudo aquilo, ela começa a pensar, nossa, eu sempre fui uma mulher forte, casei com um bom marido e dei esses filhos que lhe pagaram os partos, que honrara com resguardo, o marido sempre a honrou, inclusive o resguardo, e agora que frutos são esses? Sem capacidade sequer para uma boa alegria. Uns filhos que não têm capacidade para uma boa alegria. Então, ela começa a pensar, gente, como assim? Que filhos são esses que não têm capacidade nem para uma boa alegria? Não é? Então, que filhos são esses? E aí ela vai enchendo de cólera. Né? A senhora vai enchendo de cólera. Ela olhou para eles e de repente ela fala, que é isso? Né? Esses filhos... Olhou com a cólera assim e pareciam ratos, acotovelando-se a sua família. Incoercível, virou a cabeça, gente. E é tão interessante, ela fala assim, o rancor roncava no seu peito vazio. Né? E ela fala assim, uns comunistas, isso é que eles eram. Olhou-os com sua cólera de velha e cuspiu no chão, joelhos mole. Mamãe, a filha gritou, a dona da casa. Que é isso, mamãe? Como assim? Que vergonha é essa? Como que a senhora gospe no chão, mamãe? Que é isso? Né? E a velha que estava lá sem dizer nada, né? Ela simplesmente, mamãe, que é isso? A senhora nunca fez isso? Porque ela manifesta, né, gente, o sentimento dela. O sentimento de nojo dela, né? O que acontece? Ela gritou, né? Não queria sequer aqueles olhares dos outros, sabia, né? E aí ela não faltava com a educação jamais. Mamãe, que é isso? Né? A senhora nunca fez isso. E ela percebeu que eles abanavam a cabeça, como quem dizendo, né? Como que a mãe, né? Agora não passava de uma criança. Ultimamente ela deu para cuspir. Terminou então confessando, contrita para todos. Todos olharam o aniversariante compungidos, respeitosos em silêncio. Pareciam ratos se acotovelando a sua família, os meninos embora crescidos, provavelmente. Já além dos 50 anos, eu sei. Né? Então, assim, era a maneira que ela reagiu, né? E aí, depois, né, termina, aniversariante recebeu o beijo cauteloso de cada um. Depois eles vão embora, aí o filho mais velho, então, fala, né? Os filhos olharam rindo, né? Até o ano que vem, nos veremos, mamãe. E aí ela responde, não sou surda, disse a aniversariante de maneira rude. Pode falar baixo, não sou surda. As crianças foram saindo alegres, né? E os filhos se olharam rindo, vexados, felizes. A coisa tinha dado certo. Não sou surda, disse a aniversariante. Acarinhada. Então, é bem interessante ver essa coisa da aparência, de não dar atenção direito para ela, né? E aí depois o bolo já tinha acabado e tal, e aí ela olha, depois que todo mundo sai, e ela simplesmente pensa o seguinte, será que hoje não vai ter jantar? Meditava ela. A morte era o seu mistério. Ela termina o conto dizendo assim. Bom, A Menor Mulher do Mundo é outro conto muito interessante, porque nas profundezas da África Equatorial, o explorador francês Marcel, ele encontra, né, uma mulher e ele encontra um casal, é tão interessante, gente, ele encontra um casal de pigmeus. E ele encontra, e essa mulher, esse explorador, ele fica assim, é tão interessante porque várias pessoas vão ter uma visão dessa história que causa um estranhamento absoluto. Porque é uma mulher, né? São 5 leituras, cada um vai fazer uma leitura diferente no Rio de Janeiro. São narradoras do Rio de Janeiro. E o que acontece?
e cada pessoa vai fazer uma leitura com um estranhamento absoluto, né? Assim, uma mulher de 30 centímetros. E o que é mais interessante, no meu ponto de vista, é que ele posta a foto dessa mulher, apesar desse tamanho dela, de 30 centímetros, ela está grávida, essa condição dela, né, exótica, mas o que acontece? Ela é feliz, ela sorri, né? E aí o que acontece? Ela sorri feliz e essa condição de, por ser exótica, de ser colocada numa condição de exótica, né? Olha só, nos tépidos humores silvestres que arredondam cedo as frutas, ele dão um quase intolerável doçura ao paladar, ela estava grávida. Então, na verdade, ela estava grávida e ele então diz para ela o quê? Você é uma pequena flor. E uma mulher, ao olhar o jornal aberto, o retrato da pequena flor, não quis olhar uma segunda vez, porque deu uma aflição ao olhar. No outro apartamento, uma senhora teve tal perversa ternura pela pequenez da mulher africana, que sendo tão pequena, sendo tão melhor prevenir que remediar, jamais se deveria deixar a pequena flor sozinha com a ternura da senhora. Quem sabe a que a escuridão do amor pode chegar? Aí por exemplo, pensa, sente tanto que tem vontade de apertá-la até matar. A outra pensa logo em colocá-la para trabalhar para ela. Imagina que legal seria se ela viesse trabalhar aqui. A outra lembra da infância e aquele tanto de boneca, quando elas colocaram as bonecas na água, e aí a gente pensa nessa condição da sexualidade, né? Então, veja bem, aí você vai observar as diversas leituras que se faz, né, nessa condição do exótico. Enquanto isso, lá na África, a própria coisa rara tinha no coração, quem sabe se o negro também, pois na natureza que errou uma vez, já não pode mais confiar. Enquanto isso, a própria coisa rara tinha no coração algo mais raro ainda, assim como o segredo do próprio segredo, um filho mínimo. Metodicamente, o explorador examinou com o olhar a barriguinha do menor ser humano maduro. Foi nesse instante que o explorador, pela primeira vez desde que a conhecera, em vez de sentir curiosidade ou exaltação, ou vitória, ou espírito científico, o explorador sentiu um mal-estar. É que a menor mulher do mundo estava rindo. Então ele sentiu um mal-estar por quê? Porque a pequena flor estava sentindo prazer na vida, né? Apesar do exótico, apesar do mundo completamente diferente, ela conseguia, né, ter felicidade ali, ela conseguia sorrir. O explorador pestanejou várias vezes. Marcel, né, teve vários momentos difíceis consigo mesmo, mas pelo menos ocupou-se em tomar notas. Quem não tomou nota é que teve de se arranjar. Como pôde? Pois, olhe, declarou de repente uma velha, fechando um jornal com decisão. Pois, olhe, eu só lhe digo uma coisa, Deus sabe o que faz. Então, gente, mesmo tendo um estilo de vida completamente diferente, né? Mesmo sendo uma pessoa com estilo de vida diferente, o que a gente vai perceber? É essa questão da alteridade, né? Aqui a temática muito forte da alteridade. Quer dizer, tem um estilo de vida completamente diferente do meu, a questão fisiológica também totalmente diferente da minha, mas sorri, né? Vivencia, né? Está diante da vida, né? Está vivenciando essa vida. É bem legal, é um conto completamente diferenciado. Aí a gente tem o conto Jantar, que nós temos, ele entrou à tarde no restaurante, certamente ocupando-se até agora com grandes negócios, poderia ter nesse instante, e aí ele começa a descrever tudo, tem uma ideia metalinguística, ele fala sobre o vinho, sobre o garçom,
e vai olhando o ambiente do restaurante. E aí a gente vê o detalhamento de todo o restaurante, com a mão pesada e cabeluda, onde na palma as linhas eram cravadas com tal fatalidade. Faz um gesto de pensamento, diz com a mímica, o mais que pôde, e eu não compreendo. E como se não suportasse mais, larga o garfo no prato. Dessa vez foste bem agarrado, o velho. Fica respirando, acabado ruidoso. Pega então o copo do vinho, bebe de olhos fechados. A mulher magra, cada vez mais bela, estremece séria entre as luzes. Ele terminou. Sua cara se esvazia de expressão. Vem a sobremesa, um creme derretido, e eu me surpreendo pela decadência da escolha. Ele come devagar, tira uma colherada e espia líquido, pastoso a escorrer. Ingere tudo, porém, faz uma careta. O odor de crianças pensa nas suas profundezas. Com palidez vejo levar o guardanapo à boca. Viram por quê? Essa coisa da metalinguagem? Porque ele entra no restaurante e aí entrou no restaurante e certamente para-se até agora dos grandes negócios. E aí essa coisa da doçura da velhice, aí tirou o óculos, bateu os dentes. Mas eu sou um homem ainda. Quando me traíram ou assassinaram quando alguém foi embora para sempre, ou perdi o que de melhor restava, ou quando soube que eu vou morrer, eu não como. Não sou ainda essa potência, essa construção, essa ruína. Empurro o prato, rejeitando a carne e o sangue. Então, termina o conto dessa maneira, que é um conto metalinguístico. Aí, logo depois desse conto O Jantar, tem o conto Preciosidade, que fala de rito de passagem, que fala da menina, né, de 15 anos e dela, da identidade, dessa condição de chamar a atenção e desse rito, né, da gente do vestir, dos sapatos, né? Tinha 15 anos e não era bonita. E aí, todo esse questionamento, né? E querer uns sapatos novos, porque o dela faz muito barulho, e que sapato que faz barulho é para criança, então que o sapato de moça não pode fazer barulho, e assim por diante. Certinho, gente? Mas agora a professora vai comentar o conto que dá título ao livro. E aí, esse conto, então, a gente pode considerar que é um dos contos importantes do livro, né? Então, quando a gente pensa assim, olha, se o título do livro é Laços de Família, então, o que acontece? No conto anterior, a menina acabou ganhando sapatos novos? Sim, ela ganhou sapatos novos, tá, gente? Então, ela ganhou os sapatos novos que ela tanto queria. Mas a gente vai comentar agora o conto, né? Que é o conto extremamente importante, que é o conto que vai dar título ao livro, que é o conto Laços de Família. Deixa a professora começar o conto, né, com vocês. Nós falamos sobre o intimismo da Clarice, falamos sobre a questão dos laços de família. E aí, veja bem, a mulher e a mãe acomodaram-se finalmente. O conto fala de uma sogra que vai visitar o casal, fala de um casamento que aconteceram coisas que distanciou o casal, e fala da mãe e da mulher que elas não estão muito próximas. E a sensação que a filha tem é que a mãe esqueceu alguma coisa. E aí ela vai levar a mãe para a mãe voltar para casa, e no táxi está tudo monótono. Catarina olha a mãe e a mãe olhava a filha, e de repente acontece uma freada, né? E a mãe fala, não esqueci nada. Recomeçou a mãe. Quando uma freada súbita do carro, lembra que a professora fala? A rotina, o cotidiano, e aí de súbito acontece alguma coisa que quebra essa rotina. E aí a Catarina olha
E aí as coisas e a mãe fala, não esqueci nada. E aí no carro, né, o táxi avança monótono e de repente acontece uma freada. A Catarina tem um filho, os passeios com o filho são passeios que, ora, o marido sai, a Catarina então tem o seu passeio solitário, ora a Catarina fica com o filho e o marido sai. E aí o que acontece? Catarina olhava a mãe e a mãe olhava a filha, por quê? Depois dessa freada, as malas despencaram e daí o que era extremamente estranhamento e afastamento, com essa freada houve essa quebra. A aproximação das duas aconteceu. E aí o desejo da Catarina era que a mãe permanecesse ali por mais tempo. E aí, mas agora já era o momento da mãe partir. Então houve aquela quebra, houve aquele momento epifânico, houve a aproximação das duas. E aí o que ocorre? Houve, né, essa aproximação do nada, a Catarina volta para casa com maior empoderamento, a Catarina volta para casa com um olhar muito mais seguro, com uma decisão diferente em relação à sua família, em relação ao marido, em relação ao filho. E aí, gente, o que acaba acontecendo? A Catarina pega o filho, né, simplesmente, e vai fazer um passeio com o filho. Depois ninguém saberia que negara raízes se alimentara a liberdade de um homem. Catarina pensou com cólera, a criança é inocente. Tinha, porém, desaparecido pela praia. O mistério partilhado. Mas e eu? E eu? Perguntou assustado. Os dois tinham ido embora sozinhos. E ela ficara com o seu sábado e sua gripe, no apartamento arrumado onde tudo corria bem. Quem sabe se sua mulher estava fugindo com o filho, da sala de luz bem regulada, dos móveis bem escolhidos, das cortinas e dos quadros. Fora isso, o que ele lhe dera? Apartamento de um engenheiro, e sabia que se a mulher aproveitava da situação de um marido, moço e cheio de futuro, desprezava-a também com aqueles olhos sonsos, fugindo com seu filho nervoso e magro. O homem inquietou-se, porque não poderia continuar a lhe dar, senão, mais sucesso, e porque sabia que ela o ajudaria a consegui-lo e odiaria o que conseguissem. Assim era aquela calma mulher de 32 anos, que nunca falava propriamente como se tivesse vivido sempre. As relações entre ambos eram tão tranquilas, às vezes ele procurava humilhá-la. Entrava no quarto enquanto ela mudava de roupa, porque sabia que ela detestava ser vista nua, porque precisava humilhá-la. No entanto, ela bem sabia que ela só seria de um homem enquanto fosse orgulhosa, mas tinha se habituado a torná-la feminina deste modo. Humilhava-a com ternura. Olha a linguagem insólita. E olha que reflexão interessante dele, né? Quer dizer, o que ele dava para sua mulher? Só o apartamento? E agora, como ela volta tão empoderada, ele começa a pensar que ele poderia perdê-la, perder e perder o filho. Ele começa a fazer essa reflexão, porque o que ele estava dando a ela era muito pouco. Então, é muito interessante esse conto, gente. Ora, né? O que fazia uma atmosfera do lar para a criança? Agora ele já começa a pensar nisso, né? E o que estava esse lar para a criança? Mas ele olhara da janela e vira a andar depressa, de mãos dadas com o filho. E dissera-se, ela está tomando um momento de alegria. Então ele percebeu que alguma coisa mudou na Catarina. E como alguma coisa mudou, né, gente? Ao contrário do conto O Amor, né? Que Ana não consegue produzir a mudança. Aqui nesse conto Laços de Família, a mudança vai acontecer. A última, então vejam bem, sozinha, sentindo-se frustrado porque há muito não poderia viver senão com ela. Olha o que é a complexidade humana, né? Ele sente que ele não poderia viver senão com ela, mas dava-lhe tão pouco. Que questão interessante, o quanto que a Clarice é profunda, gente. O quanto que ela nos faz
refletir com profundidade as questões de relacionamento, as questões humanas, as questões femininas. Então, olha só, e ela conseguira tomar seus momentos sozinha. Ela conseguiu, naquele momento, retomar o seu momento sozinha. Por exemplo, que fizera sua mulher entre o trem e o apartamento? O que aconteceu? Foi aquela freada, aquela aproximação, aquela quebra daquele distanciamento provocou a aproximação dela com o filho e provocou uma mudança no interior dela. E ele, ao olhar, andando com o filho ali, ele percebeu que ela mudou. O olhar altivo dela foi perceptível para ele. A última luz da tarde estava pesada e abatia-se com gravidade entre os objetos. As areias estalavam-se secas. É impressionante esse conto. Depois, olha só, o menino gritaria no primeiro sono. Catarina interromperia um momento o jantar e o elevador não pararia por um instante sequer. Não, o elevador não pararia um instante. Depois do jantar, iremos ao cinema. A mudança dele. Depois do jantar, iremos ao cinema, resolveu o homem. Porque depois do cinema, seria enfim noite. E esse dia se quebraria com as ondas nos rochedos do Apoador. Rio de Janeiro, que a Clarice fala que ela era do Rio de Janeiro, que ela nasceu no Rio de Janeiro. Aconteceu, voltando a Clarice, aconteceu uma tragédia com a Clarice, pegou fogo no Rio, no apartamento da Clarice, ela queimou as mãos. Inclusive, os estudiosos de Clarice comentam que ela quase teve, né, que amputar os dedos e tudo mais, então ela tinha dificuldade na destreza das mãos. Antes do seu falecimento, da sua passagem, a Clarice dá uma entrevista, ela tinha a língua presa e as pessoas achavam isso exótico da Clarice, diferente. E aquela entrevista, ela já estava, né, cansada. Vocês podem assistir a essa entrevista, é uma entrevista muito interessante. E ela pede que essa entrevista só vá ao ar após, né, a sua morte, porque a Clarice era muito vaidosa e ela tinha uma beleza muito diferente. E também eu quero comentar sobre a Lispector, né, que é o nome que ela fala que é do latim, que ela pergunta ao pai, né, como é que é Ucrânia, né, esse nome, e aí o pai fala que durante muitos séculos esse nome foi perpassando na Ucrânia e que flor de lis, né, traz esse significado. E eu quero fechar essa aula com um trecho da Clarice, que ela diz que para ela, né, o que significa, né, o que ela esperou da alegria, né, o que ela sempre tinha como representação da alegria, o que era a alegria para Clarice. Ela coloca isso no livro dela, que é um livro considerado da pós-modernidade, né, que aqui é a Paixão segundo GH, que para ela a alegria significa o quê? Dar a mão a alguém. Foi o que eu sempre esperei da alegria. Então, o que ela sempre esperou da alegria? Era dar a mão a alguém. Né? Então, aqui fecho a nossa aula. Vocês, por favor, façam uma leitura, porque eu acho que esse processo de aprisionamento, eu quis fechar com o livro, com o conto Laços de Família, porque é um conto de reflexão bacana, de relacionamento, de um jovem casal, mas que os dois, né, passam por um processo de mudança interessante, um olhar interessante, que a mudança não vem só de um, mas a mudança vem dos dois, e que para Clarice, né, dar a mão a alguém foi o que ela sempre esperou da alegria. E a Clarice, ela diz o quê? Que na verdade os livros já estão escritos, né? A palavra liberdade é muito pouco daquilo que ela espera, né? Clarice Lispector diz que não se preocupe em entender. Viver ultrapassa qualquer entendimento. Um grande beijo, não se esqueça de se inscrever no canal.
lembre-se sempre disso, viver ultrapassa qualquer entendimento. E para mim a frase mais grandiosa dessa aula de hoje é aquela em que ela fala que quando ela viu o jardim botânico, ela viu tanta beleza que ela teve medo do inferno. É maravilhoso. Beijo.